Na aula passada, a professora Tânia nos falou sobre as reações químicas. Aprendemos quais os tipos de reações químicas existentes. Nós vimos então que uma reação química é a explicação de um fenômeno químico, escrita através de símbolos próprios da química. Vimos como é feita a classificação das reações químicas. Nós vimos também que as reações químicas são classificadas em reações de decomposição, reações de adição, reações de simples troca e reação de dupla troca. Soubemos o que é o NOx. Nós hoje aprendemos que NOx significa o número de oxidação, ou seja, é a carga que cada elemento químico possui dentro de uma reação química, ou perdendo elétrons com carga positiva ou ganhando elétrons apresentando carga negativa. Uma boa aula. Olá, estamos aqui para mais uma aula de Química. E o tema da nossa aula de hoje é conceitos e cálculos decorrentes das leis e da teoria atômico-molecular. Unidades de medida. Então agora nós iniciamos uma parte muito importante da química, que seriam os cálculos químicos. Será que é possível pesar um átomo ou uma molécula? Não sei. Vamos ver. Vamos devagar. Vamos começar vendo primeiro essas unidades aqui. Veja, aqui eu tenho uma dúzia de ovos, certo? Aqui do lado eu já tenho 1 litro de leite, litro. E aqui eu tenho em minhas mãos 1 quilo de açúcar. Então vamos colocar aqui na balança e vamos pesar. Olha lá, 1 quilo de açúcar. Quando eu digo que esse pacote tem 1 quilo de açúcar, eu estou comparando esta unidade com a unidade padrão quilograma. Se esse pacote tivesse 5 quilos, eu estaria comparando com a unidade padrão quilograma também. A unidade padrão usada aqui no Brasil é o grama e o quilograma. Então, quando você vai à panificadora, você vai lá e pede 300 gramas de presunto. Ou, quando você quer comprar batatas, você compra lá 2 quilos de batatas. Já na Inglaterra, a unidade de medida utilizada é a libra, diferente do quilograma. Então veja, a unidade de medida ela tem que sempre ser comparada a uma unidade padrão, no nosso caso, o quilograma. Agora, quando eu quero pesar, por exemplo, um navio, quando eu quero saber o peso de um navio, eu não posso usar nem o grama e nem o quilograma. Eu tenho que usar uma unidade adequada ao tamanho, da massa desse navio. Então, para pesar um navio, um avião, eu uso a tonelada, porque se eu fosse usar o valor em gramas, esse número ficaria muito grande e muito difícil de se trabalhar matematicamente. Então, agora, veja comigo essas unidades de medida que vão ser importantes para os cálculos daqui a pouquinho. Então, confira comigo. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1000 quilogramas é igual a 1 tonelada. Agora veja o litro. 1 litro é igual a 1000 ml. 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Mas agora eu venho com uma pergunta para você. Como é que nós podemos calcular a massa de um átomo ou de uma molécula? Com o quilograma?
Você acha que com o quilograma ou com o grama nós poderíamos medir a massa de um átomo? Impossível. Por quê? Porque o átomo é muito pequeno. Então os químicos tiveram que adotar uma medida padrão. E qual foi essa medida padrão? Eles pegaram o átomo de carbono, o isótopo 12, ou seja, aquele que tem 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo, somando 6 mais 6, 12. Então a massa desse carbono é 12. Pegaram este átomo de carbono, imagine que ele esteja aqui, e dividiram esse átomo de carbono em 12 partes iguais. 12 partes iguais. Então veja, como se tivesse então pego toda a esfera e tivesse tirado uma das 12 partes. Esta é a unidade padrão. Basearam-se então nesta pequena parte do átomo de carbono. 1 sobre 12. 1 sobre 12. Para ficar mais fácil, para que você possa entender melhor, imagine que esse átomo de carbono fosse essa tangerina aqui, ó. Imagine que essa tangerina tivesse 12 gomos divididos igualmente. Então, a unidade de massa atômica seria um gominho apenas dessa tangerina. 1 dos 12. Então, confira comigo. Unidade de massa atômica é representado pela letra U. E o que quer dizer isso? É igual a 1 sobre 12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Agora, se nós fôssemos comparar a unidade de massa atômica com o grama, nós teríamos o seguinte número, olhe lá, 1,66 vezes 10 elevado ao expoente menos 24. Isto quer dizer que este número, sempre que a potência é elevada a um número negativo, esse número é muito pequeno. Veja então esse número transformado em gramas. Olha o tamanho do número. 0,00000. Veja, uma infinidade de zeros, 166 grama. Isso quer dizer, o peso, a massa de um átomo e de uma molécula é muito pequeno se compararmos com o grama, certo? Então agora nós vamos ver o próximo conceito. Massa atômica. A massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica, representada pela letra U minúscula. A massa atômica indica quantas vezes o átomo em questão é mais pesado que 1 sobre 12 do isótopo do carbono 12. Vamos ver esse esquema para que você entenda melhor. Vamos imaginar que fosse possível pegar um átomo e colocá-lo em uma balança para medirmos a sua massa. Veja o esquema aí da computação. Imagine que em um dos pratos nós colocamos o átomo de flúor. Veja que nós vamos precisar colocar no outro prato 19 unidades de massa atômica para equilibrar o átomo de flúor. Isso quer dizer que a massa atômica do flúor é igual a 19 unidades de massa atômica. Na natureza, não existe apenas um átomo de cloro, não. Na natureza, existe o átomo de cloro que tem massa 35 e que tem massa 37. São os isótopos. Lembra-se? Iso igual e P número de prótons. São os átomos que têm o mesmo número de prótons, mas a massa. E o número de nêutrons é diferente. Então, como que se chegou à conclusão da massa do cloro, já que na natureza nós encontramos 75,4% do cloro 35 e 24,6% do cloro com massa 37. Foi feita uma média ponderada e chegamos então às massas atômicas tabeladas, que foram colocadas então na nossa tabela periódica. Veja como ficou a média ponderada do cloro. Então, a massa atômica do cloro é 35,4, ou arredondando, 35,5.
Então, a massa atômica dos elementos químicos, ela foi toda tabelada. Veja o do flúor aqui, ó, que nós havíamos colocado na balança. Havia dado 19. Na verdade, é 18,9. Mas quando nós utilizamos para cálculos, nós sempre aproximamos esse valor. Então, 18,9 aproximamos para 19 unidades de massa atômica. Bom, então agora nós vamos ver o que é massa molecular. Massa molecular é a massa da molécula medida em unidade de massa atômica. É a mesma coisa para os átomos, só que aqui nós temos, por exemplo, uma molécula de gás carbônico, CO2. Então veja, a massa molecular é a soma das massas atômicas de cada um dos átomos participantes da molécula. No caso, a massa do oxigênio é 16, a massa do carbono, 12, a massa do oxigênio, 16. Somando 16 mais 12 e mais 16, nós temos a massa molecular do CO2, que é 44 unidades de massa atômica. Ou podemos até deixar sem a unidade. Não é correto, mas é comum dentro da química não colocar a unidade, certo? 44 unidades de massa atômica. Considere de novo uma balança imaginária. Se colocarmos uma molécula de CO2 num dos pratos da balança, iremos notar que são necessários 44 unidades de massa atômica no outro prato, a fim de equilibrar a balança. Então dizemos que a massa molecular do gás carbônico é 44 unidades de massa atômica. Vamos fazer aqui um cálculo da massa atômica do ácido sulfúrico, porque você vai precisar saber calcular a massa atômica de diversas moléculas. Então vamos ver aqui, ó. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Então, quantos hidrogênios tem essa molécula? Hidrogênios, nós temos 2. Enxofres, nós temos apenas 1. E oxigênios, nós temos 4. Vamos multiplicar a quantidade dos átomos presentes pela massa atômica deles. O hidrogênio, se nós olharmos aqui, vamos ver que a massa dele é 1. Do enxofre, se nós formos aqui procurar, vamos encontrar que a massa do enxofre é 32. Agora veja, a massa do oxigênio seria quanto? Temos aqui, ó, 15,99 e nós arredondamos para 16. Então, vamos fazer aqui estas pequenas operações. 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 32 e aqui vai dar 4. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Aqui vai dar 64. Somando tudo isso aqui, nós teremos 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 6 mais 3, 9. Então, a unidade da massa molecular do ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. Fácil, né? Então, agora você vai calculando as unidades de massa atômica de outras substâncias que tem aí no seu material didático e nós voltamos daqui a pouquinho, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho, então, eu espero você. Voltando então do nosso intervalo, nós vamos dar continuidade às unidades de medida dentro da química. Então, nós já vimos o que é massa atômica, já vimos como calcular a massa molecular, a massa de uma molécula, e agora eu vou explicar para vocês o que é átomograma e molécula-grama. É que os químicos nos laboratórios utilizam muito o grama para fazer as suas pesagens. Então, começou a se tornar comum o uso da palavra grama. Então, os químicos agora utilizam a palavra atomograma ou molécula-grama quando querem se referir a um pacote com muitos átomos. Veja bem, não quer dizer que um atomograma seja a massa de um único átomo, ou uma molécula-grama
seja a massa de uma única molécula, mas sim de pacotes contendo vários átomos, pacotes contendo várias moléculas. Veja aqui o exemplo comigo. Nós temos aqui substâncias e elementos químicos. No caso do elemento carbono, a massa atômica ou massa molecular, nesse caso massa atômica, seria 12 unidades de massa atômica. E átomo-grama seria 12 gramas. Agora veja aqui o cálcio. O cálcio, a massa atômica do cálcio é 40 unidades de massa atômica. E o átomo-grama é considerado com 40 gramas. Agora veja essa substância, o dióxido de carbono, que é o CO2. Ele tem 44 unidades de massa atômica. Então, a molécula grama de dióxido de carbono, ela representa 44 gramas. Assim também a sacarose, C12H22O11. A massa molecular da sacarose é 342 unidades de massa atômica. E a molécula grama de sacarose vale 342 gramas. Vejam que os valores aqui são comparados ao carbono 12. E aqui as quantidades são pesadas numa balança comum. O que é igual então? As proporções é que são idênticas, mas a massa atômica, você sabe, é comparado ao carbono. E átomo-grama são quantidades pesadas numa balança comum. Então não confunda. Agora, veja lá comigo, um átomo-grama de carbono equivale a 12 gramas. Agora, se nós formos comparar com um átomo-grama de cálcio, já vale 40 gramas. O que mudou de um para o outro? O tamanho dos pacotes. Uma molécula grama de dióxido de carbono é igual a 44 gramas. Uma molécula grama de sacarose, que é o açúcar comum, representa 342 gramas. A unidade é a mesma, porém, o tamanho dos pacotes é que vai ser diferente. Esses pacotes, eles, por incrível que pareça, eles contêm sempre a mesma quantidade. Se for átomos, a mesma quantidade de átomos. Se forem moléculas, a mesma quantidade de moléculas. Esse número foi chamado de número de Avogadro. Representa 6,02 vezes 10 com o expoente a 23. Esse número é um número muito grande. Então vamos ver o que é o mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 12 gramas de carbono 12. Então vamos ver se você entendeu. Se nós tivermos uma dúzia, indica 12 objetos. Se nós tivermos um milheiro indica 1000 objetos. Então, um mol indica 6,02 vezes 10 a 23 objetos. Agora veja, nós transformamos esse número num número sem a potência de 10 para que você possa tentar enxergar a quantidade de moléculas e de átomos que existe em um pacote. Veja só, 6,02 vezes 10 a 23 é igual a 602 mil bilhões de bilhões. É um número muito grande. Para contarmos uma a uma as moléculas de sacarose, a massa da sacarose é 342 unidades de massa atômica. Se nós fôssemos contar uma a uma e utilizássemos um computador que contasse de segundo em segundo, 1 bilhão, nós levaríamos aproximadamente 200 milhões de séculos para terminar esta contagem. Então, imagine que esse número de Avogadro é um número muito grande. Então, quando você diz que você tem um mol de determinado átomo ou de determinada molécula, você tem um número muito grande de átomos ou de moléculas. Então, se eu digo 1 mol de moléculas de sacarose,
É muita molécula de sacarose. Se eu digo que eu tenho 1 mol de átomos de cálcio, são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, são números grandes, mas você lidando com a potência de 10, fica fácil resolver os exercícios. Agora vamos ver aqui no quadro alguns exemplos para você se situar melhor. Um átomo grama de cálcio equivale a 44 gramas de cálcio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Se for uma molécula grama de CO2, nós teremos 44 gramas de CO2, que em partículas elementares quer dizer 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Um íon grama de sódio é igual a 23 gramas de sódio, e isso corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 íons de sódio mais 1. Um elétron grama de elétrons quer dizer 1 divididos por 1.836 gramas de elétrons. Isso quer dizer 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E um átomo grama de carbono 12, nós teremos 12 gramas de carbono 12, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora você me pergunta, mas professora, tudo representa a mesma quantidade? É que você tem que entender o seguinte, o tamanho dos pacotes é diferente. O próximo conceito é massa molar. Massa molar é representado pela letra M maiúscula. É a massa em gramas de 1 mol da substância. A massa molar do cálcio é M igual a 40 gramas por mol. Agora veja a massa molar do CO2, que é o gás carbônico. A massa molar é igual a 44 gramas por mol. Então agora nós vamos resolver alguns exercícios do seu material didático. Então vamos lá, vamos ler o enunciado deste exercício. Quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? E é dado do exercício que o cálcio é igual a 40 unidades de massa atômica. Então, como nós resolvemos esse exercício? Bom, eu sei que 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio equivale a quanto? A 40 gramas, certo? Agora, as 100 gramas que o problema está me pedindo vão equivaler a quantos mols? A X. Aí, nós faremos uma regra de 3 simples. Vamos multiplicar o X pelo 40 e o 1 por 100. Então, ficaremos assim, ó. 40x é igual a 1 vezes 100. Então, x será igual a 100 dividido por 40. X será igual, resolvendo, dividindo 100 por 40, nós vamos encontrar 2,5 o quê? Mols. 2,5 mols. Certo? Então, esse é um exemplo de exercício. Agora, vem aqui, vamos ver outro tipo de exercício. Quantos átomos, aqui quer saber a quantidade de átomos, existem em 3,5 mols de oxigênio? Bom, nós sabemos que o oxigênio é o O2, certo? Então, veja lá, confira comigo. Se 1 mol de oxigênio tem quantas moléculas mesmo? 6,02 vezes 10 com o expoente a 23. Então, nós sabemos que 1 mol, de moléculas de O2 tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas de O2. Então, agora vem a pergunta, 3,5 mols de
O2 vai ter quantas moléculas? É a mesma coisa, resolvemos com uma regrinha de 3 simples. 1 que multiplica o x, então vai ser 1x igual a 6,02 vezes 10 com expoente a 23, multiplicado por 3,5. Então, nós vamos ter que x é igual a 4,2 vezes 10 a potência 24. Então, multipliquei o 6,02 por 3,5 e organizei novamente a potência de 10, certo? Essa aula, você precisa rever, fazer os exercícios, ver quantas vezes forem necessárias. É uma aula fácil, porém cheia de detalhes. Então agora nós vamos para a nossa dica de estudo. A minha dica de hoje é que você dê uma procurada no termo efeito estufa. Procure saber o que os gases liberados pelos automóveis e pelas fábricas, esses gases poluentes, causam o efeito estufa. Como é esse efeito e o que o homem tem feito para amenizar esse problema? Além disso, pegue seu material didático, resolva os exercícios e reveja a aula. Bom, eu espero por você na próxima aula. Até lá! Conceitos e cálculos das leis e da teoria atômico-molecular foi o tema da aula de hoje. Vimos quais são as unidades de medida utilizadas. Podemos calcular o peso, ou seja, a massa dos átomos e das moléculas através da unidade padrão, que seria o mol. A professora Tânia nos falou sobre massa atômica e massa molecular. A massa atômica, nós estudamos que é a massa que está contida na tabela periódica que os químicos tabelaram. E a massa molecular é a soma das massas atômicas. Aprendemos o que é a massa molar. Hoje nós também resolvemos alguns exercícios, utilizando então a massa molar, o mol e a quantidade de átomos e de moléculas, que é o número de Avogadro. Até a aula que vem!